Olá, vamos iniciar hoje a quarta lição do programa de autoconhecimento com a conferência Tagarelice Interior e Canção Psicológica. Antes vamos falar um pouco sobre meditação. Muito hoje em dia se tem falado sobre meditação como técnica para aliviar o estresse e vários outros atributos que a meditação traz para nós, os benefícios. O que tem se visto por aí é muitas pessoas utilizando técnicas e depois falando que não funcionou ou não conseguiu, porque realmente a meditação é complexa na sua teoria. Muitas pessoas não entendem o que é meditar e o que é meditação. Muitos ainda pensam que meditar é pensar sobre algo, quando é o contrário. Meditar é não ter pensamentos. Meditar é aprender a esvaziar a mente de alguma forma. No mundo de hoje, com as atribuições que nós temos, a carga de informação muito rápida, o nível de estresse tem aumentado nas pessoas. O que acontece é que temos que encontrar válvulas de escape para continuar nos mantendo nesse mundo, nos mantendo são de uma forma mental, emocional. Então as pessoas buscam o quê? Válvula de escape, como a bebida, a comida, comer de forma exagerada, sexo, exercício físico demais. As pessoas buscam algo para extravasar o seu nível de estresse. As compulsões que geram justamente essa carga emocional muito grande, essas cobranças demasiadas. Uma forma mais saudável de extravasar isso ou de sentir-se preenchido é a meditação. Quando eu medito, eu saio de uma sessão de meditação, é como se eu tivesse me energizado novamente. É como se eu tivesse saído de férias. É como se eu estivesse no colo de alguém que realmente me acolheu ali. A meditação é uma forma que eu tenho para viver nesse mundo bem. Uma forma de aliviar o estresse e outras coisas mais que eu posso estar carregando dentro de mim. Aliviar muito as minhas emoções conturbadas, aliviar meus níveis mentais de agitação e procurar viver de uma forma melhor. Então vamos passar hoje, para que vocês já comecem a experimentar, uma técnica de meditação bem interessante, na respiração. Primeiro, sente-se numa posição com a coluna ereta e observe onde está a sua respiração. Se ela está aqui no estômago, se ela está aqui, se ela está aqui. Observem vocês. Onde está a sua respiração? A sua respiração. Está aqui, aqui, aqui. Tome consciência. Agora faça o seguinte, pegue sua mão, feche esse dedo aqui assim, põe na perna e verifique se muda a sua respiração, a localização. Se você observar, aconteceu alguma mudança na respiração. Para continuar o teste, abra essa mão, agora fecha a outra. Faça com a outra mão. E observe. Observe se ela muda de lugar, se fica mais suave, se abre mais. Veja o que acontece. Ok? Vou fazer agora outro teste. Vire a mão aqui assim, feche a mão agora e põe assim agora. Veja se você sente carregado apenas um lado do pulmão. O pulmão direito, se a mão for direita. Veja como carrega apenas um lado do pulmão. Ok? Então faça a mesma coisa com a outra mão. Verifique se carrega só o outro lado agora, o lado esquerdo. Essas posições nas mãos, nos dedos, nós chamamos de mudras. Então, se você fizer isso com as duas mãos, colocar aqui
a sua respiração vai atingir um nível de equilíbrio. O ser humano não sabe respirar direito. Voltar a respirar direito é uma forma de meditação e de equilíbrio de todo o corpo. Então, o que eu faço, o que eu proponho para vocês fazerem? Sentarem, coluna ereta, colocar as mãos fechadas, fechar os olhos e durante pelo menos 5 minutos apenas observar a respiração. Se vier qualquer pensamento, você observa o pensamento vindo e volta para a respiração. Esse exercício é o suficiente para que todo o corpo volte até equilíbrio, a todo o sistema energético comece a ser desobstruído. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida se você fizer isso todos os dias. De preferência, 20 minutos quando acordar e 20 minutos antes de dormir. Essa prática é maravilhosa para que vocês comecem a experimentar os benefícios da meditação. Experimentem, comprovem. Ok? Agora vamos falar sobre tagarelice interior. Como já falamos, temos o agregado psicológico, ou ego, ou eu mesmo, ou mim mesmo. Esse ego, ele sempre está conversando. Se vocês perceberem aquela conversa que eu tenho comigo mesmo. Eu vejo alguém e eu não falo com a pessoa às vezes, mas já penso algo sobre ela, já julgo ela de alguma maneira. Eu vejo alguma coisa, eu penso, eu deduzo, eu analiso mentalmente. Eu não falo, mas eu penso. Esse pensar, esse julgar interno, o tempo todo, é uma tagarelice interior. Eu vou tagarelando o tempo todo. Então entra outro agregado e tagarela, e esse agregado sempre vai me ver como centro das atenções. Todas as pessoas eu posso criticar, menos a mim mesmo. Eu estou sempre olhando para fora. Eu estou sempre analisando e julgando os outros, as coisas, as circunstâncias. E isso me prejudica porque eu acabo perdendo muita energia. A energia mental. O meu centro intelectual, ele gira muito em torno dessa conversa interna. Como é chamado hoje em dia, é o self-talk, ou diálogo interno. Esse diálogo interno exagerado, ele apenas rouba minha energia, os meus pontos energéticos, o intelecto, e acaba desequilibrando todos os meus centros. Eu tenho que observar isso, eu tenho que observar essa minha tagarelice interior. Porque entra um agregado, critica alguém, entra outro. Se vocês perceberem isso através da autoobservação, durante todo o dia, essa tagarelice é muito forte. E quando eu tenho alguma decepção, ela piora. Tem pessoas que chegam a perder peso tagarelando o tempo todo. Aquela obsessão por alguma coisa, algo que lhe ofenderam, ou seja, o agregado do orgulho, quando lhe ofende, lhe dizem alguma coisa que você não gosta. Tem pessoas que passam dias ou horas apenas falando sobre aquilo, reclamando sobre aquilo com elas mesmas. Às vezes falam, verbalizam, mas a maioria das vezes apenas ficam remoendo, como dizem. Isso é horrível para os nossos sistemas energéticos. Nós não temos que tagarelar. Os mais velhos tagarelam muito, o mais velho, quando eu falo, depois da idade de 40 anos, mas isso não quer dizer que alguém com 12, 13, 15 anos também comece nesse vício, que torna-se um vício. E com o passar do tempo, a tendência é piorar, porque eu começo cedo e vou aumentando essa minha tagarelice interior. Isso é um dos grandes males do nosso eu interno, da nossa mente, porque além de nos roubar energia, nos fascina. Eu às vezes não consigo me auto-observar, aplicar a eliminação, me centrar, porque eu estou tagarelando alguma coisa que eu tenho que fazer mais tarde, à noite, no outro dia, semana que vem. Eu estou sempre observando esse eu que está se considerando que quer alguma coisa.
Então o que eu tenho que fazer? Observar a tagarelice, utilizar a autoobservação e eliminar. Pedir à Divina Mãe que elimine aquele agregado que está ali julgando, que está analisando alguma coisa e que, na verdade, eu sei que é apenas um agregado, não vai me servir de nada aquilo, ok? Canção psicológica. Lembre de pessoas que se aproximam de nós para contar desgraça. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que chega e diz, olha, minha vida está horrível, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Só se aproxima para contar tragédias da vida delas, ou da vida dos filhos, da vida da família ou de amigos. Mas essas pessoas, na verdade, elas não querem ser ajudadas, elas querem contar essa história. Elas querem chorar para você, cantar a canção psicológica. Eles vão cantando como uma canção, ela chega para alguém e canta, chega para outro, diz a mesma coisa, se roubam seu carro, você vai contar para alguém, vai contar para outra pessoa e para outra pessoa, como se aquilo fosse algo que você tivesse que tirar de dentro, contando para outras pessoas. Observe se você tem alguma canção psicológica. Observe se você chega para alguém e vai justamente cantar isso que está dentro de você, que lhe incomoda, você não sabe como resolver, e aproveita e encontra alguém para contar toda a história novamente. Tem pessoas que se tornam insuportáveis. Ela conta a mesma história para você várias vezes. Você encontra ela um dia, ela conta a mesma história, já lhe contou ontem, encontra amanhã, ela vem com a mesma história novamente, e aquilo torna-se algo muito chato. E você ouve. Você ouvir nesse caso, você não está ajudando essa pessoa, não. Nós pensamos às vezes, não, eu vou ouvir essa pessoa porque eu vou ajudar dando meu ouvido. Mas você está apenas incentivando ela a cantar. No momento que você não quiser mais ouvir, ela vai se afastar de você, vai procurar outra pessoa para poder cantar sua canção. Mas observe, todos nós temos uma canção psicológica, que gostamos de cantar, que gostamos de reclamar, que gostamos de relembrar. E eu tenho que lembrar para vocês que quanto mais eu canto uma canção psicológica dessa, mais eu reforço mentalmente aquilo. Mais eu reforço a energia que eu dou para essa condição persistir. Se eu reclamo do meu trabalho, eu estou me prendendo mais a ele. Se eu reclamo da minha casa, se eu reclamo da minha família, se eu reclamo de qualquer pessoa, das circunstâncias da minha vida, eu reforço mais ainda esse estado. É como se eu estivesse dizendo assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero aquilo para a minha vida. Tem até algo que nós dizemos, é o que eu resisto persiste, o que eu não quero eu atraio. Como isso acontece? Isso é uma lei mental. Se eu não quero alguma coisa, eu tenho que pensar naquela coisa. Quando eu penso nela, na verdade, eu fortaleço mentalmente aquilo e atraio mais aquilo para a minha vida. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que me auto-observar e ver que canção psicológica eu estou cantando para as pessoas e para mim mesmo. E começar a me policiar para não cantar mais, para não reclamar mais daquilo, para deixar aquele fato para trás. E se eu quiser atrair novas circunstâncias para a minha vida, eu tenho que falar sobre as novas circunstâncias. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu quero agora. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu quero criar novamente para a minha vida, mesmo que eu não tenha. Isso nós podemos chamar de diálogo apreciativo. Ao invés de falar do que eu não quero, eu falo do que eu quero. É mais ou menos assim. O que você quer mudar na sua vida? É uma pergunta interessante. Mas se eu perguntar assim, o que você quer para a sua vida? Se eu for perguntar o que você quer mudar na sua vida, você pode começar com conceitos do que não é bom para você, na sua vida atual. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero estar ali, eu quero ir para cá. Então você começa a falar do que você também
não gosta e não quer. Isso reforça. Eu tenho que aprender o diálogo apreciativo, a dizer o que eu quero. Então, eu falando o que eu quero, pensando o que eu quero, observando, eu posso começar a criar conscientes circunstâncias novas na minha vida. Isso é para criar circunstâncias. O nosso trabalho é mais profundo que esse. Mas é importante e necessário também modificar as circunstâncias. Muitas vezes, onde eu estou, eu não consigo criar coisas inovadoras que vão me fazer entrar no autoconhecimento. Eu posso parar por estar travado em uma circunstância que me detém. Como aquilo que nós falamos, quem está com fome, quem não tem um bom estado, digamos assim, de moradia, não se sente apreciado, não se sente útil nesse mundo, às vezes é quase impossível entrar num programa de autoconhecimento, ou melhorar sua realidade existencial, ou se interessar por isso, porque primeiro eu quero resolver aquela minha situação. Se eu souber que através de um diálogo apreciativo, de falar do que eu quero, de pensar no que eu quero, eu posso criar novas circunstâncias, eliminando, lembrando sempre que o que mantém naquela situação é o agregado psicológico, é um agregado que gosta daquela situação, o que está ali, que tem a mesma vibração que me mantém ali. Então, eu falar do que eu quero, eu focar no que eu quero, mas eu eliminar, através da autoobservação, o que me mantém ali. Então, o que eu tenho que fazer? É evitar a tagarelice mental, através da autoobservação, da eliminação, observar qual é a minha canção psicológica, o que eu estou sempre reclamando das pessoas, o que eu estou sempre falando para as pessoas sobre a minha vida, sobre aquilo que não é bom para mim, sobre o que me aconteceu, como tragédia, e às vezes até como coisas boas do passado, mas que por algum motivo eu perdi. Isso também não é bom, é uma canção psicológica, porque se eu perdi, eu estou cantando alguma coisa que era boa, mas que não é mais, porque passou a fase, passou o tempo. Então eu tenho de todo jeito trabalhar o quê? Trabalhar meu agregado psicológico e eliminando meu agregado psicológico. Só assim eu posso evoluir, só assim eu posso modificar minhas circunstâncias e minha situação e não voltar mais. Por que pensamento positivo não funciona? Alguns de vocês podem pensar, pensamento positivo funciona. Funciona no início, até certo ponto, depois ele para. Porque existe uma lei mental que nós chamamos de lei do pêndulo. Quando eu penso muito positivo, eu venho para cá. Ó. Daqui a pouco o pêndulo gira e vem a descrença. Vem o pensamento que eu não vou conseguir, que aquilo não é possível. Eu me esforço de novo para o pensamento positivo, mas o pêndulo volta. É uma lei, a lei do pêndulo. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me condicionar. Pensamento positivo sozinho não ajuda. Pensamento negativo atrapalha. Mas pensamento positivo, só ele não serve. Eu tenho que colocar ele também, além do pensamento positivo, eu tenho que me condicionar e eu tenho que eliminar o agregado que me prende àquela situação. Aí sim, aí a mudança é mais profunda. A mudança tem muito mais condições de acontecer. É muito mais alicerçada. Aí eu vou para frente. Aí aquela minha condição é deixada para lá e vou para um oitavo superior. Enquanto isso não acontecer, se eu for tentar fazer isso apenas com pensamento positivo, aquela muito usada hoje, lei da atração, a coisa vai e volta. Porque ela vai como vida, mas o agregado ainda está naquela vibração. Ele apenas mudou para um nível mais profundo. Nós temos 49 níveis do inconsciente. O agregado muda para um nível, mas ele pode voltar. Então eu posso mudar aqui na linha horizontal, melhorar minha vida física, minha vida financeira, mas eu não mudo minha vida interna, que é o que o nosso programa propõe, uma mudança interna. Uma mudança que eu possa realmente evoluir como ser espiritual. Evoluir como ser
também nesse mundo, que eu possa ter uma compreensão muito maior do que é a minha vida. Ter sempre consciência que sou um ser espiritual, tendo uma experiência aqui no mundo físico. Muitas pessoas pensam que eu sou apenas um ser físico, que um dia eu vou ter uma experiência de morte, no plano espiritual, se existe alma ou não, mas é o contrário, nós somos seres espirituais, que estamos tendo uma experiência física aqui. Essa experiência nesse mundo, essa escola, nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar para despertar nossa consciência aqui. Aí sim, eu sabendo quem eu sou nesse mundo, eu vou poder trilhar um caminho melhor para mim e para a humanidade. Poder ensinar isso para as pessoas. O que eu tenho que fazer então são os 3 fatores de revolução da consciência. Vamos sempre tocar na mesma tecla: autoobservação e eliminação. O primeiro fator, vocês têm que aprender a se auto-observar. Voltando às lições passadas, que é auto-observação, o que eu vou observar? Os meus centros, meus 5 centros. O que eu vou observar? Meus pensamentos. O que eu vou observar? O que eu estou sentindo. O que eu vou observar? De que forma eu estou agindo ali. Muitas vezes eu não tenho como evitar o que eu vou fazer, que eu sei que é errado, mas eu posso observar. Esse observar já muda alguma coisa. O observador, ele tem a capacidade de, só pelo observar, já modificar os fatos, porque da próxima vez eu posso começar a fazer diferente. Mas primeiro eu tenho que observar. Eu não posso matar um inimigo que eu não sei onde ele está, que eu não observo. Eu observo, peço a Divina Mãe para eliminar. E aos pouquinhos eu vou me limpando, eu vou tirando realmente de dentro de mim esse agregado que me faz agir daquela forma, que me faz agir com ira, no momento que eu não queria estar, eu não queria bater um filho, eu não queria bater um amigo, eu não queria xingar um parente, mas eu não consigo evitar, eu acabo fazendo isso. Se eu me auto-observar nesse momento, observar aquela emoção, justamente isso. Na primeira vez talvez eu não consiga me conter, eu apenas observe e haja. Mas só se eu observar, só pelo observar, da segunda vez eu já vou ter um controle maior. Até chegar a um nível de eu poder eliminar. Eu começar a sentir um alívio por estar eliminando. E daqui a pouco não ter mais aquilo dentro de mim. Eliminar por completo aquele agregado. Eu não vou experimentar mais isso. E quando eu elimino o agregado, o que acontece? A consciência, a essência que estava engarrafada, ela é liberada. Então aqueles 3% aumenta para 4, 5, 6. Através da meditação, do choque na consciência, ela vai despertando cada vez mais. Através do desdobramento astral, eu dou mais choque na consciência e vou começando a despertar cada vez mais. Vou começando a ter mais consciência de quem sou eu. E qual é a minha missão aqui? Ok? Então por hoje terminamos e vamos para a nossa próxima lição. Obrigado.